As verdadeiras ovelhas escutam a voz de Jesus. Ele as conhece e elas o seguem. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa Mãe estejam conosco. Hoje, a palavra de Deus contida na liturgia da Santa Igreja, nesta segunda-feira da 21ª semana do Tempo Comum, os textos de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos de 1 ao 5 e do 8 ao 10, e o Evangelho de Mateus, no capítulo 23, do 13 ao 22, se complementam de maneira surpreendente, nos mostrando o que é uma vida cristã genuína e o que muitas vezes a distorce. São Paulo, em sua primeira carta aos Tessalonicenses, nos apresenta o ideal da vida cristã. Ele não elogia a igreja de Tessalônica por grandes feitos ou por uma teologia complexa, mas por sua fé operosa, sua caridade incansável e sua esperança perseverante. A fé para Paulo não é um conhecimento intelectual, mas algo que transforma a vida e que se manifesta em obras. A caridade não é um sentimento passageiro, irmãos, mas uma ação constante, um trabalho do amor de Deus. E a esperança não é um otimismo vazio, mas a paciência que reside nas tribulações, aguardando a vinda de nosso Senhor. Eles se tornaram um exemplo para os fiéis da Macedônia e na Acácia. O som do Evangelho se espalhou a partir deles. Eles não apenas receberam ou ouviram a palavra, mas receberam com alegria o Espírito Santo, mesmo em meio à grande tribulação. E o que marcou então esse testemunho? Eles se converteram dos ídolos para servir a Deus vivo e verdadeiro. E para esperar dos céus o seu único Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira futura. A fé autêntica, portanto, irmãos, é uma conversão radical. Ela nos liberta das falsas seguranças e nos orienta para o Deus verdadeiro. Ela elimina os nossos ídolos deste mundo. É uma fé que tem os olhos fixos na vinda de Cristo e que nos impulsiona a viver com urgência. Em um mundo que nos diz hoje que se realizamos atos por amor a Jesus Cristo, como penitência, jejuns, e temos uma vida de oração rigorosa, como devemos ter, vamos à missa todos os dias ou ajudamos o próximo, nos chamam de religiosos bitolados. Dizem que a religião é má e que a religião te faz escravo. Porém, irmãos, não se dão conta de que sem a religião nós não teríamos Jesus. Ele é a própria religião. Ele é quem nos religa com Deus. Então você que me assiste aqui pode ter certeza que a religião nunca foi a causa das maldades que ocorrem com pessoas dentro da igreja, e sim a hipocrisia dos que se dizem religiosos. E são apenas guias cegos, como nosso Senhor vai afirmar no Evangelho de hoje. Jesus dirige-se aos escribas e fariseus com uma dura advertência. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. A palavra ai, irmãos, eu não vou nem focar em hipócrita, mas a palavra ai no original grego não é um ai de lamento, mas uma declaração de juízo. E o que eles fizeram para merecer esse julgamento? Eles fechavam a porta do reino dos céus aos homens. Eles não entravam, nem deixavam entrar os que desejavam. A hipocrisia deles se manifesta de várias formas. Eles se preocupavam com a purificação externa, aquilo que os outros estavam vendo, mas o interior estava cheio de podridão. Eles eram rigorosos no cumprimento da lei, mas negligenciavam o mais importante: a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus, irmãos, não está condenando a lei, mas a atitude do coração que a transformou em um peso insuportável para os outros, enquanto eles próprios se colocavam acima dela. A cegueira deles se revelava na forma como juravam. Eles valorizavam o ouro do templo mais do que o próprio templo que a santificava. Parece que eu estou dizendo de alguém que viveu há 2000 anos atrás? Eles valorizavam a oferenda que era levada ao altar mais do que o próprio altar que a santificava. Parece que eu estou falando de líderes de 2000 anos atrás?
Eles invertiam os valores colocando o acessório acima do essencial. Para eles, a religião se tornou uma performance, uma fachada, uma forma de obter prestígio e controle, em vez de um caminho para Deus. Meus irmãos, a palavra de hoje nos confronta. Qual é o nosso testemunho? Somos como os fiéis de Tessalônica, que com sua fé, amor e esperança se tornaram um farol de luz para o mundo? Ou somos como os fariseus, preocupados com as aparências, com a religião da boca para fora, que ao invés de guiar as pessoas para o reino, as afasta? A teologia católica, desde os primeiros padres da Igreja, sempre sublinhou que a fé sem obras é morta. São João, em sua primeira carta, nos adverte: quem diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Irmãos, fazemos tudo o que temos que fazer na Igreja Católica por amor a Jesus Cristo e não para aparecer. A fé verdadeira que tem que se manifestar é uma vida de santidade e de amor ao próximo. É o que o próprio Catecismo da Igreja Católica diz no parágrafo 1814. Chama de fé que age pela caridade. Não nos enganemos e nem nos deixamos enganar. A autenticidade da vida cristã não está na quantidade de orações que fazemos, na frequência que vamos à igreja, por exemplo, né? Ou no quanto sabemos de teologia. Não, a verdadeira prova da nossa fé é a nossa coerência de vida. E com essa coerência de vida, com esse amor, tudo o que eu falei antes se torna realidade. É o amor que demonstramos aos outros, na forma como lidamos com a injustiça, nossa perseverança nas dificuldades, a nossa esperança na inabalável vinda de Cristo Jesus. Quem é líder religioso não precisa dizer que é. Você já viu o Papa se dizendo, eu sou o líder religioso mais importante do mundo? Não, e nunca vai ver. Nós o reconhecemos, pois ele age com os princípios de Cristo. Se você ver um padre, um diácono ou até mesmo um leigo como eu, batendo no peito e dizendo que é isso ou aquilo, sai de perto, pois ele pode ser tudo, irmãos. Só não é cristão. Que possamos, com a graça de Deus, nos afastar de toda forma de hipocrisia e viver uma fé que é em si mesma uma pregação. Como diria São Francisco, e eu gosto muito dessa frase, vá pregar o evangelho e, se for necessário, use palavras. Que o nosso trabalho de amor e a nossa paciência da esperança se espalhem por onde quer que passemos, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado, e não o nosso. Que Deus abençoe você. E até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.